Olá, meus irmãos, saudações a todos. Quero te trazer um pequeno estudo da Palavra de Deus que eu senti no meu coração de trazer para o teu entendimento espiritual. Quero ler uma palavra que se encontra em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Meus prezados irmãos, é um versículo da parte de Deus que quero compartilhar, não somente nesse versículo, mas eu quero meio de falar uma doutrina não incompleta, uma doutrina no todo. Porque a Bíblia, quando você vai falar de uma doutrina, você tem que falar o todo. Por exemplo, eu vou falar da doutrina da obediência às autoridades, né? É uma doutrina, entendeu? Mas só que eu tenho que enxergar o todo dessa doutrina, que fala lá em Hebreus, obedecei as autoridades, porque as autoridades é enviada por Deus. Ali nem fala de líder religioso, ali está falando de autoridade civil, entendeu? E tem passagem em Hebreus que fala da autoridade religiosa, obedecer aos vossos guias, entendeu? Então é um mandamento, mas só que eu não posso só ficar bitolado naquele versículo e não enxergar o resto das escrituras. Porque tem pessoa que fica só no versículo na Bíblia. Ele não quer saber da outra parte das escrituras, porque a mesma Bíblia me diz, Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, a mesma escritura. Paulo fala lá, mas ainda que vos mesmo um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Um anjo vindo do céu vos traga uma revelação, entendeu? Seja anátema. Só que a gente tem que entender além do que ele está dizendo. Aqui não está dizendo também somente aqui fala pregação, mas não somente da pregação. A gente tem que entender também da condução, porque a pregação, todo membro, toda uma pessoa que tem um ministério pequeno, um diácono, toda pessoa tem um ministério profético. Ele prega. Então, mas a pregação aqui não está falando só da mensagem em si, está falando da autoridade que conduz o povo. Entendeu? Conforme essa autoridade, ela está conduzindo o povo conforme a palavra? Ela está ensinando conforme a palavra? Por exemplo, o Espírito Santo é Deus aqui na terra, entendeu? E ele, dentro da doutrina bíblica, ele usa quem ele quer. A gente vê várias passagens bíblicas, o Espírito Santo atuando. Ele atuou na igreja, entendeu? No batismo do Espírito Santo, quando fala lá que veio sobre os 12, depois veio sobre os discípulos, houve o Pentecoste, todos receberam o poder do Espírito Santo, muitos profetizavam. A gente vê o Espírito Santo como autoridade. Ananias, ele orou para Paulo, Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele ingressou depois no ministério. A Bíblia não dá esse detalhe, aí se dá na teologia, ele pode ter ingressado, tanto que realmente lá em Atos fala que eles separaram ele para a obra, mas Paulo já estava fazendo, antes dele ser separado, entendeu? Paulo já estava fazendo, ele já estava fazendo algo para Deus, Deus já estava usando ele, entendeu? Para pregar a palavra, até antes dele ser separado, o Espírito Santo já estava sobre ele, já estava atuando sobre a sua vida. Então a gente vê Estevão, um diácono, foi cheio do Espírito Santo, entendeu? Um diácono, Filipe, foi cheio do Espírito Santo, ele atuou na igreja pelo Espírito Santo, entendeu? Ele não tinha um poder eclesiástico, entendeu? O Espírito Santo atuava sobre ele. Então isso é uma doutrina, que o Espírito Santo atua em quem busca ele, em quem Deus dá a revelação. O Espírito Santo não está restrito ao sacerdote, entendeu? Não está restrito ao sacerdote. E tem várias passagens bíblicas, entendeu? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que eu provo dentro das Escrituras. O vídeo aqui é curto, algumas coisas que eu estou te falando aqui com base, mas tem várias passagens bíblicas que provam, entendeu? Aí lá em Hebreus também, que a revelação final está em Jesus, não é um homem, meu filho, não é um homem que tem a revelação final está em Cristo, entendeu? Aí um líder, um pastor, ele traz para mim revelações, ele me catequiza, é claro, mas ele não é dono da verdade, entendeu? Por exemplo, muitas vezes ele não sabe do meu ministério, ele não sabe da minha vocação. É eu que tenho que fazer acontecer a minha vocação. Eu não tenho que viver na dependência dele, esperando a boa vontade dele. Não, meu filho, porque às vezes ele não sabe. Ele não vai ter o conhecimento. Entendeu? Ele não vai ter o conhecimento porque de repente ele não busca. Porque tem um porém, a autoridade não é só porque consagrou aquela pessoa.
A autoridade é quando aquela pessoa dá lugar para o Espírito Santo. Não é só a consagração que determina. Não é só o dom que determina. Entendeu? Eu tenho que desenvolver o dom. Isso aí que é no Evangelho, meu filho. O Evangelho é muito mais a ação, entendeu? Do que o ser. A ação que é mais importante do que o ser. Entendeu? Do que o título, do que o nome. Entendeu? É a ação. Entendeu? O dom não adianta nada se não tiver ação. É isso aí que a pessoa tem que entender dentro do Evangelho. Aí a gente vê hoje, dentro de muitas teologias, Paulo seria um herético. Porque Paulo começa a falar aqui, ó, não fui chamado por homem, nem por intermédio de homem algum. Entendeu? Aí Paulo fala aqui, ó, parece que Paulo está até se exaltando, né? Ó, mas vamos lá, vamos passear na Bíblia. Ó, ele fala aqui no versículo número 10. Procure eu agora a favor dos homens ou de Deus? Se eu procurasse agradar a homens, não seria servo de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o Evangelho é uma revelação para quem busca. Quem busca tem essa revelação. Não interessa se tem cargo. Entendeu? Não interessa se... Não, tem revelação. Entendeu? Quando eu falo da revelação, é revelação profética. Entendeu? É revelação profética, é revelação do Espírito. Entendeu? Não é um poder de liderança. Se realmente o homem não botou a mão na tua cabeça para liderar, não colocou a igreja na tua mão, tu não é líder mesmo e ponto final. Mas não quer dizer que tu não tenha a mensagem profética. Não quer dizer que tu não tenha a revelação de Deus. Entendeu? Só se ela está fora das Escrituras. Mas se ela estiver dentro das Escrituras, a unção de Deus está sobre você. Entendeu? Isso é que a pessoa tem que entender. E tu não vive na sombra de líder. Não. Se Deus está te usando, Deus está com você, tu não vive na sombra de líder. Dentro da esfera dele, sim. Entendeu? Por exemplo, eu resolvi participar de um ministério. Eu tenho que sujeitar aquele ministério. Eu mandar ir, eu vou. Mandar eu ficar, eu fico. Mas eu não quero. Porque ministério eclesiástico, tu não tem obrigação. Ministério eclesiástico. Tanto que a Bíblia fala, aquele que aspira o episcopado. Entendeu? Tu não é obrigado. O ministério, aí que está o âmago da questão. Entendeu? O ministério eclesiástico, tu não tem obrigação. Tu faz ele se você quiser. Entendeu? Porque, primeiramente, que tem o reconhecimento eclesiástico, tem a participação do homem e de Deus, mas o reconhecimento profético não. O reconhecimento dentro da Bíblia, você já viu falar consagração de profeta? Que está na Bíblia, no Novo Testamento. Entendeu? Porque está lá em Hebreus, havendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muita maneira, aos pais e pelos profetas, pelos últimos dias nos falou pelo Filho. Ali está falando de ser dono da verdade. Porque no Antigo Testamento o profeta, ele era inquestionável no Antigo Testamento. Né? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Entendeu? A glória de Deus não tinha se manifestado. Entendeu? Depois que Jesus morreu, a glória é toda dele. O poder é todo dele, não é de homem. Entendeu? Então a revelação, ela só tem base de um profeta, só tem base se ele está falando de acordo com as Escrituras. Se ele está fora das Escrituras, está fora das Escrituras. Não interessa quem botou a mão na cabeça dele, não interessa a vida dele, se ele pinga santidade, se ele é um anjo vindo do céu, não interessa, é as Escrituras. Ele tem que estar baseado nas Escrituras. Entendeu? Se ele pregar algo que ele acha, eu acho que isso aí é pecado, mas não tem base na Bíblia, é conversa para dormir. Meu filho, ele tem que pregar aquilo que tem base bíblica. Se ele está falando que uma coisa é errada, mas aquilo que ele está falando tem base nas Escrituras, ele está certo. Mas se não tem base nas Escrituras, não está certo. Por exemplo, adultério, está claro na Bíblia. Ele está falando contra adultério, beleza. Entendeu? Mentira, está claro na Bíblia. Ele está dentro das Escrituras. Vamos supor que ele inventa lá um costume dele, uma coisa que ele botou na cabeça que é pecado. Entendeu? Às vezes até uma vaidadezinha. Porque o que é vaidade? Entendeu? Vaidade é tudo. Por exemplo, eu posso viver uma vida aqui na Terra sem reconhecimento do homem. E posso servir a Deus sem reconhecimento de homem. Entendeu? E Deus não vai me impedir. Por exemplo, Deus me deu o dom da palavra. Alguém quer me consagrar a pastor, para liderar a igreja. Eu não quero. Eu tenho o direito de não querer. E continuar pregando a palavra, meu filho. Aí eu querer ser um pastor é uma vaidade. Entendeu? Só que é uma vaidade aceita por Deus. Entendeu? Isso que a pessoa tem que entender dentro das Escrituras. É uma coisa aceita por Deus. Porque é uma honra. Entendeu? Mas é uma coisa aceita por Deus. Porque não é uma coisa exagerada. Não é uma coisa que sai fora do limite. Por isso que lá o sábio Salomão fala, tudo na vida é vaidade. Ele diz, tudo é vaidade, meu filho. Tudo é vaidade. É uma vaidade. Entendeu? Reconhecimento eclesiástico. Porque eu posso fazer a obra sem ter um reconhecimento eclesiástico. Eu posso pregar, eu posso profetizar. A única coisa que eu não posso fazer é disciplinar os outros na igreja. Se um irmão lá fez uma coisa errada, lá eu não tenho essa autoridade. Entendeu? É só isso aí, mas eu posso fazer. A maioria das coisas eu posso fazer.
no reino de Deus sem precisar de título e sem precisar de nome. Eu posso fazer, eu tenho autoridade para fazer. Eu posso ir pregar na rua, porque ninguém pode impedir de eu pregar. Ninguém pode impedir de eu falar algo, entendeu? Se fecha a porta na internet, eu posso ir na rua pregar, entendeu? Porque a pregação ninguém pode impedir, entendeu? O profeta ninguém pode impedir. O evangelista ninguém pode impedir. Então isso aí que a pessoa tem que entender dentro das escrituras. Então aqui a Bíblia fala que toda doutrina a gente tem que trazer o todo dela, das escrituras. Não é só um versículo, porque é fácil, meu filho. Tem muitas pessoas que pregam aquele versículo que massageia o ego dela, que agrada ela, entendeu? E aquela outra parte das escrituras que não massageia o ego dela, ela esconde aquela outra parte. Mas a gente tem que falar, não para agradar os homens, nós temos que pregar o todo. Nunca se viu hoje em tanta besteira, tanta coisa hoje, meu filho, que o homem que é o centro hoje. Não é mais o evangelho, não é mais a revelação, não é mais a vocação. A vocação hoje tu vê que ela não tem mais importância. Tem importância o título da pessoa, entendeu? Tem importância o nome da pessoa. Tem importância o título, o nome, entendeu? Não que Deus seja contra, mas não é o mais importante. O mais importante é a glória. O mais importante é o poder do Espírito Santo, entendeu? Olha aqui, ó. Vamos passear na Bíblia. Paulo dizendo aqui, olha para você ver a autenticidade do seu ministério. Quanto, porém, aos que me separaram antes de eu nascer, me chamou pela graça que aprova, revelar seu filho em mim, para que pregasse o Evangelho. Não consultei carne nem sangue, nem subi para Jerusalém. Entendeu? Quantas pessoas que acham que tem um ministério, um pastor, um líder, hoje em dia, a maioria, entendeu? Tu tem que estar no pé dele para Deus aprovar a tua chamada. Entendeu? Paulo aqui é o contrário, ele não foi para Jerusalém, ele não consultou os apóstolos, entendeu? Ele não foi, para Deus aprovar o ministério dele, não foi. Pode ser que a igreja lá depois reconheceu, mas ele não foi. Ele não ficou em volta dos apóstolos, para os apóstolos botar a mão na cabeça. Não, ele não foi, meu filho. E Deus confirmou a chamada dele, entendeu? Porque o evangelho é uma revelação. O evangelho não é viver na sombra dos homens. Agora, não desprezamos os ensinadores. Sempre, muitas coisas vamos aprender de alguém, entendeu? Mas desde que esse alguém esteja sujeito e submisso ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior professor. Está escrito lá em João. Vós tende a unção que é dos santos, e a unção dos santos está sobre vós. Não tem necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas. Ela é verdadeira e não falsa. Então olha aqui, olha a autenticidade do ministério de Paulo. Entendeu? Aí, e Paulo falou numa época difícil, porque a Bíblia não tinha sido escrita, né, filho? Mas ele estava debaixo da autoridade do Espírito Santo. E a Bíblia não tinha. Hoje não. Hoje o que eu estou pregando aqui, eu estou te provando, estou te mostrando. Entendeu? Agora, Paulo não tinha a Bíblia. Entendeu? Ele tinha só a autoridade do Espírito. Ele não estava com a Bíblia escrita, provando tudo que ele estava falando. Não. Então tudo a gente tem que entender dentro do plano de Deus, dentro das Sagradas Escrituras. Aí, nos dias odiernos, ele seria um herege. Muitas igrejas, entendeu? Outra coisa também que Paulo não preocupou do povo pensar que ele era metido, que ele era exaltado. Porque ele falando aqui, ó, que os líderes, que hoje se você não paparicar o homem, se tu não paparicar um líder hoje, tu é o exaltado. Tu não é simples, tu não é humilde. Tu tem que paparicar, tu tem que puxar saco hoje. Se tu não puxar saco, tu não é humilde. Tu é isso, tu é aquilo. Entendeu? Principalmente se tu não tiver uns pilinha, né? Se não tiver dinheiro, piorou ainda. Entendeu? Só que com Deus não funciona isso aí. O evangelho é uma revelação. Entendeu? Quem tem revelação não precisa paparicar ninguém. Entendeu? Não precisa mostrar nada para o homem. Tanto que Deus, meu filho, nunca que os atos de justiça na Bíblia, entendeu? Não fala que eu tenho que provar nada para os homens. Entendeu? É tudo escondido atrás da cruz. Tanto que no Antigo Testamento, o João Batista ele vem numa característica diferente de Jesus. Jesus, meu filho, veio totalmente diferente de João Batista. João Batista não comia porque ele não bebia, ele mostrava que ele estava em consagração. Entendeu? Fazia a coisa muito mostrando, porque a lei era assim. Jesus é diferente da lei. Jesus veio comendo, bebendo, em volta dos pecadores. Entendeu? Jesus não veio mostrar os atos de justiça. Jesus não veio querer se aparecer. Jesus não, meu filho. Jesus ele praticou a justiça sem se aparecer, sem fazer propaganda, sem se mostrar. Entendeu? Porque ele veio a trazer uma nova dispensação, a dispensação da graça, que não tem nada a ver com a lei. Entendeu? Com a lei tudo é aparência, com a lei tudo mostrava diante dos homens. Entendeu? Então muitos hoje vivem o evangelho da lei. Entendeu? E o evangelho da lei
ele ostenta a carne. O evangelho da lei ostenta o meu cargo, a minha posição. Entendeu? Isso que a pessoa, a gente tem que entender dentro das escrituras. Como está lá em João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que tu interpreta esse versículo aí? Né? As pessoas acham que é o pecado lá do mundo, né? A prostituição, os vícios, faz parte. Mas amar o mundo, meu filho, é tudo que está em minha volta. Eu amei o meu cargo mais do que a Deus, eu estou amando o mundo, meu filho. Tudo aquilo que eu posso usar, que eu estou amando mais do que a Deus, é amar o mundo. Meu filho, é amar o mundo. Toda a vaidadezinha que eu tenho, eu coloco acima de Deus, eu estou amando. Entendeu? Por exemplo, até o meu ato de justiça. Entendeu? Até o meu ato de eu querer me aparecer, me mostrar para os outros, que eu tenho uma vida ilibada, que eu sou muito santo, entendeu? Eu tô amando, meu filho. Eu estou amando as coisas mais do que a Deus. Entendeu? Eu estou buscando, como diz a palavra, buscar muita honra não é honra, meu filho. Comer muito mel não é bom. A Bíblia está dizendo isso aí. Então tudo, meu filho, tudo tem que ter a moderação. E a gente vê dentro das escrituras, entendeu? Que as pessoas interpretam, entendeu? Então, aí como diz o Salomão, tudo é vaidade, correr atrás do vento, tudo é vaidade, entendeu? Quando eu quero achar que eu sou simples demais, quando eu falo que eu sou humilde, para comer de conversa, não tem ninguém humilde. Não tem nenhum homem humilde na terra. Humilde foi só Jesus que morreu na cruz. Não tem homem humilde, porque a humildade é uma busca. Tem homem santo na terra? Não tem. Ele está em busca da santificação. Ele não é santo ainda. Ele não tem a santidade completa. Ele está em busca. Se ele fosse santo completo, ele já teria sido arrebatado. Entendeu? Ele não é. Por mais que ele anda com Deus, ainda ele não é. Entendeu? O homem mais santo da terra, que foi Jó, falava que se ele levantasse a cabeça, entendeu? Ai de mim. Porque, não, se sou perverso, é de mim. E se eu levanto a minha cabeça, estou vendo a minha ignomínia e estou vendo a minha miséria. Então, tudo a gente vê dentro das escrituras. Que santo, nós estamos no caminho da santificação. Eu sou pó e cinza. Humildade, eu estou a caminho, buscando a humildade. Então, eu não posso querer dizer que eu sou humilde. Tem muitos líderes que começam a falar que ele foi humilde, que ele se sujeitou, não sei mais o que. De repente ele foi humilde diante dos homens, entendeu? Para se mostrar, para ganhar um carguinho, entendeu? Mas não foi diante de Deus. Deus não quer saber, meu filho. Os nossos atos de justiça não é para mostrar para o homem. Eu não tenho que provar. Aí Paulo é tudo o contrário do que se prega hoje. Paulo não provou nada para ninguém. Aí ele falou que não consultei carne, não fui para Jerusalém, entendeu? O evangelho dele tem todo o sentido do que Jesus falou. Não sai fora. Jesus disse sobre a gente provar os atos de justiça da gente. O que ele falou? Guardai-vos de provar os vossos atos de justiça diante dos homens. É tudo. Até no caso da humildade, eu não tenho que provar nada para o homem. Entendeu? Eu tenho que provar diante de Deus. Não tem que me mostrar para o homem. É diante de Deus. Entendeu? E o homem não pode julgar se eu sou humilde ou não. Quem tem esse poder de julgar é só Deus. Só Deus tem o poder do julgamento, meu filho. Por isso que Tiago volta a falar lá. Tiago, quando você julga o teu irmão, você não é observador da lei. Você é juiz. Quem és tu para julgar o teu próximo? Tá claro. Então tudo a gente tem que enxergar, meu filho, a Bíblia no todo. É no todo que a gente enxerga. Então tudo a gente vê dentro das Sagradas Escrituras. Aí a gente vê que existe mandamento, mas existe o outro mandamento. Aí o camarada usa um versículo, entendeu? Porque a Bíblia é fácil tu pegar a Bíblia para enganar as pessoas. Tu pega lá a Bíblia, só lê aquele versículo que te agrada e pronto. Mas tu não enxerga o todo das Escrituras. E as Escrituras, meu filho, é o todo que a gente interpreta as Escrituras. Para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Eu estou pregando esta mensagem, meu prezado irmão, porque eu vejo que nos dias odiernos as pessoas levam, muitos líderes, não todos, tem muitos que estão fazendo a diferença, mas muitos líderes levam as pessoas a obedecer aos homens. E nós não temos que pregar essa mensagem, nós temos que levar as pessoas a obedecer a Deus, porque quem obedece a Deus automaticamente vai obedecer os homens dentro da sua esfera de ação. Porque a Bíblia me diz muito claro, importa que nós obedecemos a Deus do que muito mais do que aos homens. Porque a Bíblia não está falando que tipo de homem que é ali, se é autoridade, se é presidente, se é pastor, se é líder de igreja. Não, a Bíblia está falando, importa que obedeça a Deus, muito mais do que aos homens. A Bíblia não está separando ali. Então por isso que a gente não pode pegar um versículo e fazer aquele versículo uma doutrina. Entendeu? Então a revelação de Deus é para todo aquele que nele crê.
Isso que eu não concordo, meu filho. Às vezes o camarada fala assim, ó, eu sou o anjo da igreja, eu tenho a revelação. Tá, mas que revelação que a pessoa tem? Entendeu? Me diz, como assim eu tenho revelação? Entendeu? Acompanha os sinais de Deus na tua vida? Você expõe as escrituras no todo? Entendeu? Você tem revelação. Você prega só um versículo? Você prega algo que todo mundo está careca de saber? Você não tem revelação. Revelação é quando você expõe as escrituras. Quando você fala no todo. Isso aí que você tem a revelação. Se você não fala no todo, você não tem. Conversa para vai dormir. Entendeu? Porque falar algo que todo mundo está careca de saber, como é que tu vai dizer? Eu que tenho a revelação, porque eu sou o líder. Meu filho, não, a revelação vem para quem Deus quiser dar, não interessa se você é líder, se você é profeta, se você não é profeta, se você buscou, você tem a revelação da parte de Deus. Não quer dizer que você não vai se sujeitar a alguém. Claro, você sempre vai ouvir alguém, você sempre vai obedecer a alguém que está debaixo da autoridade do Espírito. Não porque tem um cargo somente, não porque um homem botou a mão na cabeça somente, não porque tem um título somente, não porque eu tenho um dom espiritual somente, porque eu posso ter um dom e não desenvolver o dom, entendeu? Não, eu posso orar um dia para um enfermo, ele ser curado, mas não quer dizer que porque eu orei para o enfermo eu sou o dom da verdade, porque o enfermo foi curado, nada disso, entendeu? Entendeu? É isso aí que a pessoa tem que entender. A sabedoria, meu filho, é muito mais do que a força. Diz o sábio Salomão, a sabedoria é muito mais do que armas de guerra. Entendeu? Então, quem tem sabedoria, entendeu? Tem a graça de Deus. E o Senhor dá para quem quer, quem buscar, quem entender a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios entendido, mas portanto revelaste aos pequeninos. Os pequeninos têm a revelação de Deus. Então te trago, meu prezado irmão, esta mensagem profética para o teu coração, entendendo que o Evangelho é boas novas de Cristo, boas novas que te ensina você obedecer ao Cristo ressurreto, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos trouxe uma tão grande e copiosa redenção. Ele te trará uma revelação completa nas Sagradas Escrituras. Eu não sou um profeta que te ensino para que você me ouça, mas para que você ouça em primeiro lugar a voz de Deus. Eu sou apenas um testemunho, eu sou apenas um pequeno profeta que te trago, como diz a palavra, uma mensagem. E esta mensagem, após você entendê-la, você vai ler as Escrituras e você vai ser aperfeiçoado nas Escrituras e você pode ter muito mais revelação do que eu, porque eu sou apenas um instrumento de Deus. Mas se você buscar a Deus, você vai ver a glória de Deus te dando um entendimento para você compreender o todo das Escrituras, porque Ele que tem que ser louvado, Ele que tem que ser glorificado. O véu está descortinado para todo aquele que crê em Cristo, para todo aquele que obedeça a sua palavra e que olhe para os seus ditames. Tudo o que o Senhor deixou para nós é a sua palavra, o seu evangelho, a sua glória, o seu espírito, a sua presença, a sua fidelidade, a sua justiça, o seu resplendor, a sua autoridade, a sua força, a sua fortaleza, o seu entendimento, para que possamos compreender qual é a sua grandeza, qual é o seu poder. Não duvidamos de tudo aquilo que Ele deixou para nós, mas temos que entender tudo isto. Compreendemos que Ele nos trouxe uma revelação plena para que galgamos uma fé sólida, uma fé que nos leva para a vida eterna, não uma fé que dormita, não uma fé que entra em caducidade, mas uma fé vibrante, operante, que nos fortalece, que nos transforma, que nos liberta, que nos ressuscita, que nos dá o entendimento glorioso das forças do Senhor, para que prossigamos, olhamos para aquele que tem todo o poder no céu, na terra, que reina sobre todas as coisas. Eu te trouxe esta mensagem para que você vá com perseverança na fonte, que é a palavra de Deus, a maior teologia, a maior estudo teológico, o maior professor teológico é o Espírito Santo, que revela, que fala, que
Abre os teus horizontes para que você compreenda, para que você entenda, para que você receba, para que você busque a orientação do seu Santo Espírito e você terá tudo aquilo que o Senhor Deus prometeu àqueles que o buscam. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. A vida está em Cristo. Ele é a revelação final de Deus. Ele nos revela a sua palavra. Estou sentindo a sua presença. Estou sentindo a sua glória. Estou sentindo o seu poder. Estou sentindo a manifestação do seu Santo Espírito. Como disse Jesus, o meu ensino não é daqui. Vem lá do céu, vem lá das alturas, ele revela a sua palavra, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua glória, ele mostra a sua autoridade, ele mostra a sua sabedoria para os seus filhos que buscam a sua presença. E eu, como porta-voz, te trago essas boas notícias para que você cresça, para que você busque, para que você confie, para que você acredite, para que você vive na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas palavras, meu prezado irmão, que eu deixo para o teu entendimento espiritual. Fique firme, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Graça e paz para todos vós. Fique na paz, irmão. Deus abençoe.